Boa noite. A nossa reflexão de hoje será no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 22 ao 36. E vamos falar sobre a sabedoria eterna em Cristo. Como caminhar no caminho da sabedoria? É a mensagem resumida do livro de Provérbios, que oferece conselhos práticos, segundo Palmer Robertson, no seu livro Cristo na Literatura de Sabedoria. E isto é uma verdade, pois o livro de Provérbios é comparado à vida, uma jornada por um caminho de aprendizado. Portanto, só há o caminho dos sábios ou o caminho dos tolos, que também é conhecido como o caminho dos justos e o caminho dos iníquos. E Provérbios, ele adverte trilhar o caminho da loucura e encoraja o seu leitor a abraçar a vida de sabedoria e retidão, segundo o capítulo 9, verso 6. É disso que se trata o livro de Provérbios. É a sabedoria do Senhor, revelada em ditados curtos, incisivos e memoráveis que abordam os desafios concretos que as pessoas enfrentam diariamente. A teologia presente em Provérbios ela é prática, mas a sua eficácia está enraizada em uma rica teologia bíblica. Além disso, Deus estabeleceu uma aliança com seu povo, e o livro de Provérbios oferece instruções sobre como viver neste mundo à luz dessa aliança. Embora seja comum nos nossos dias buscar a sabedoria como uma habilidade a ser desenvolvida por meio de livros, palestras, cursos, entre outros meios, o livro de Provérbios ensina que a verdadeira sabedoria vem através do temor do Senhor. É a base do conhecimento, é a vontade de Deus. E por meio do desenvolvimento de uma relação pessoal, já que a sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria, ela é retratada como uma mulher que convida os homens a se arrependerem da insensatez e a buscarem a verdadeira sabedoria. Então, em total contraste, no capítulo 7 fala da sedução da mulher maligna, da mulher adúltera, que convida o homem para entrar na sua casa. Comparando com o capítulo 8, que vem com um belo poema da senhora sabedoria. Já no capítulo 9, um outro contraste que acontece é sobre a sabedoria e a loucura, que é personificada como mulheres que convidam as pessoas a entrarem em suas casas. Além disso, no capítulo 8, nos versos 12 e 14, fica claro que a sabedoria é tratada como uma pessoa. E nos versos 22 e 30 a 36 é revelada a origem divina da sabedoria. Essa sabedoria ela existia antes e durante a obra da criação. E por meio dela, a criação é redimida. Então o texto é claro, falando sobre a sabedoria desde a eternidade, do verso 22 ao 26. E algumas expressões dão a ideia de tempo, que nos apresenta a sabedoria como existente antes da criação de todas as coisas. Isto é, a sabedoria é a própria pessoa de Cristo. O autor mostra no texto a segunda pessoa da Trindade na sua essência desde a eternidade. A sabedoria era o Verbo, e o Verbo era Deus. É muito claro de quem o texto está se referindo. João, no seu evangelho, revela Cristo junto ao Pai desde a eternidade e participante da criação no mundo, no qual ele relata para nós. No João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 23, ele diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é eterno e tem a sua existência antes do mundo, antes de toda a criação. Ele existe antes dos montes surgirem, antes dos abismos e antes dos homens serem criados. Ele estava lá, pois nele estava a vida de todos os homens. E o provérbio traz essa conexão entre Gênesis 1, verso 1 e 2, junto com o Evangelho de João, nos primeiros versículos, revelando a nós a sabedoria eterna da pessoa de Cristo ativa no planejamento e na execução da criação de todas as coisas. O apóstolo Paulo confirma essa verdade quando escreve que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Portanto, Cristo é o Senhor de tudo o que existe. Ele não é criado. Pelo contrário, Jesus existe desde antes de toda a criação. Ele é o princípio sustentador e unificador do universo. Além disso, Provérbios mostra a sabedoria como um atributo eterno de Deus desde o início da criação. Deus não fez nada sem a sabedoria, pois ela estava presente como arquiteto de tudo. O texto de Provérbios nos fala também sobre a sabedoria presente na criação. O autor destaca a sabedoria não como um espectador, mas como um agente ativo na criação do universo, descrevendo como o arquiteto ao lado de Deus. Em outras palavras, a sabedoria estava constantemente envolvida no processo da fundação e criação. Se lembramos do grande discurso de Deus, onde Deus começa a falar com Jó e ele diz: Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Jó, ele não estava nem antes e nem durante a criação, assim como nenhum homem. Mas o Verbo de Deus, a sabedoria eterna, sim. Quando Deus disse, haja luz, o Verbo eterno estava presente. Quando Deus preparava os céus e a terra, ali estava a sabedoria eterna. A pessoa de Cristo, ela é poderosa e sábia na criação da terra, do mar, do dia, da noite e também do homem. Da mesma forma que ele é perfeitamente adequado e eficaz como Salvador dos eleitos de Deus, no qual, por meio dele, a humanidade caída é redimida e toda a criação será restaurada. Provérbios diz que a sabedoria, ela reflete a satisfação, a alegria do Senhor. Ele expressa a declaração divina da criação como boa. A sabedoria que se alegrava em cada etapa da criação, quando disse Deus em Gênesis na criação, e viu Deus que era bom. Vemos que a sabedoria se alegra na criação do homem, se alegra na criação de toda a natureza. E o provérbio, capítulo 8, nos fala sobre isso. O texto diz sobre essa relação entre o pai e o filho, no qual o pai se alegrava no filho. Na expressão usada, eu era suas delícias, está se referindo ao pai dizendo que estava alegre com seu filho. Como é relatado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o filho também se alegrava diante do pai em fazer a sua vontade, segundo o Salmo 40, verso 8. Em resumo, a sabedoria ela é a fonte da alegria, onde a alegria de criar e a alegria da existência eterna fluem do exercício da sabedoria divina. E os versos 32 a 36 vai nos mostrar sobre a sabedoria estar ligada diretamente a Cristo. A sabedoria, depois de ser apresentada como alguém à porta da cidade, se dirigindo ao povo em geral, após se revelar como uma figura primordial ao lado de Deus antes e durante a criação, agora nesses últimos versículos encontramos a sabedoria, que é uma questão de vida ou morte, de obediência ou de rebeldia. Esses versículos do capítulo 8 é um convite final da sabedoria. Ele é marcado pelos imperativos: dai-me ouvido, ouça. E os benefícios da sabedoria são igualados à própria vida. E estar verdadeiramente vivo significa relacionar-se corretamente com Deus. Diz o verso 35, pois quem me encontra, encontra a vida. E aqui está a razão pela qual é bem-aventurado o homem que segue as instruções da sabedoria. E a verdadeira vida consiste na comunhão com Deus, que nos fez para si mesmo. É o que nos afirma o próprio Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3. A vida eterna é conhecer a ti mesmo, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo. Isto é, a vida brota da sabedoria e é enriquecida por ela. A sabedoria, o próprio Jesus Cristo declara que aqueles que a encontram acham vida e favor divino, mas os que não a encontram estão destinados à morte. Por isso, a sabedoria procede de Deus e é a única fonte de vida. Para Paulo, em Colossenses, a sabedoria e o conhecimento só podem ser encontrados em Cristo, pois nele é que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, verso 3. E tudo o que Deus deu a conhecer aos homens está revelado em Jesus Cristo. Sendo assim, somente por meio da fé na pessoa de Cristo e na comunhão com a sabedoria divina é possível encontrar vida. Na plenitude dos tempos, em Cristo, o que estava oculto veio a ser revelado, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, podemos afirmar que feliz é o homem que busca e dá ouvido à sabedoria. E diante de tudo que foi dito, uma conclusão prática seria a busca constante pela sabedoria que vem de Deus, que é personificada em Cristo. Isso envolve não apenas adquirir conhecimento intelectual, mas também cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Buscar e viver de acordo com os princípios e ensinamentos que Ele nos revelou. E o mais importante, reconhecer a centralidade de Cristo como a fonte de toda sabedoria e vida.